Eu nunca tive o menor interesse de ser um filósofo profissional. Em primeiro lugar, porque na carreira universitária eu não teria com quem conversar, porque os autores que eu estava lendo ninguém conhecia. Uma coisa é você fazer filosofia para você cumprir uma obrigação profissional. Outra coisa é você filosofar, como dizia Pascal, pour son propre salut, para a sua própria salvação. Então, esta é a única filosofia que serve. E isto não é uma coisa que se aprenda como disciplina escolar. Isto é uma disciplina de vida. Isto é uma norma moral. Por isso, quando as pessoas perguntam para mim o que eu tenho que ler, você tem que ler tudo o que existe de melhor em todos os domínios do conhecimento que lhes são acessíveis. Mas, vamos dizer, no Brasil, vamos dizer, quando a pessoa tem um impulso de ler um livro, né, ela já acha que ela realizou uma grande coisa. E tem pessoas que acham que elas podem progredir nisso lendo 1 ou 2 livros por ano. Isso é absolutamente impossível. Quer dizer que a leitura de livros fundamentais é obrigação constante. Você nunca pode parar. E quando você tiver lido um volume considerável, mas por não é só ler, você tem que guardar alguma coisa, você tem que trabalhar aquilo profundamente para que a coisa se integre em você. Quando você tiver feito isso, você vai ver que se abrem possibilidades de diálogo, de comunicação que você nunca tinha imaginado. E que, quando você encontra pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível de formação, a troca é imediata em 2 minutos. Quer dizer, o nível de compreensão mútua aumenta de uma maneira que, para a pessoa sem cultura, é totalmente impensável. Então, para aqueles que acreditam, por exemplo, que é possível você aproveitar alguma coisa, vamos dizer, da vida intelectual, sem você ter a ambição de saber tudo o que você pode saber, né? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: desistam. O número de elementos que você pode precisar conhecer para alcançar a transparência da sua própria alma e poder também se comunicar com outro em nível mais profundo é ilimitado. E o que importa não é o volume do que você adquiriu. O que importa é não parar de adquirir, não deixar a bola cair. E não deixar que nenhum outro interesse se sobreponha a este. Porque mesmo do ponto de vista moral, porque a pessoa pode dizer, não, mas o que vai salvar a sua alma não é o conhecimento que você tem, é a prática das virtudes. Eu digo, bom, só tem um caminho para a prática das virtudes, meu senhor. É a conquista da transparência e a longa e dificultosa transmutação dos seus vícios originários em alguma virtudezinha. É só isto que existe. O resto é fingimento de virtude, meu filho. Então, tem pessoas que o sujeito entrou numa igreja, então ele tem aqui o receituário de conduta, então agora eu vou fazer assim, 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 e ele acha que isso vai salvar a sua alma. Eu digo, não, meu filho, você acabou de tampar a sua alma, você não sabe o abismo que tem dentro dela. Você está se fazendo de inocente. Quer dizer, você não tem a verdadeira consciência do pecado. Então a sua conduta exterior, que lhe parece tão bonitinha e que pode servir de modelo para os outros, é uma coisa que foi construída em cima da sua verdadeira personalidade para escondê-la. Então a coisa já é baseada numa mentira. Então, por exemplo, você pode fazer a lista das virtudes e dos pecados. Você vai ver que de alguns você tem um relativo controle, de outros você não tem praticamente nenhum. E que isso é assim depois de muitos anos de esforço. Tá certo? Então, se você acha, por exemplo, que a instrução religiosa pode te ajudar, não pode te ajudar de maneira alguma.
ela só pode servir se você tiver feito esse trabalho primeiro. Senão ela não serve para nada, meu filho. Ela serve só para você virar, como diz na Bíblia, o sepulcro caiado. Porque você tem lá um sepulcro, está tudo morto, você lá pinta de branco. Então, dificilmente eu conheci algum homem religioso no Brasil que não fosse um sepulcro caiado. Quase todos eles são. Não pode ser católico, protestante, judeu, são todos sepulcros caiados. Por quê? Porque não fizeram esse trabalho. Eles não entenderam que o conhecimento de Deus passa pelo conhecimento da sua alma, meu filho. E o conhecimento da sua alma passa, vamos dizer, por essa transmutação alquímica dos vícios em virtudes. Então, a qual não se pode realizar de maneira alguma, não digo não é sem extensa cultura, sem a busca incessante de uma cultura ilimitada. Então o que você tem que saber? O que você tem que ler? Você tem que saber tudo o que você precisa saber para chegar a ter o máximo de transparência na sua própria alma e poder falar com responsabilidade. Com a responsabilidade de quem viveu, de quem observou, de quem refletiu e de quem conhece. E não de quem apenas acabou de ler uma frase bonitinha e é capaz de repeti-la. Então, também o simples fato de você ser capaz de distinguir o que é um homem de substância, um homem que tem experiência, que tem cultura verdadeira. Quer dizer, a cultura verdadeira só acontece quando o conjunto dos elementos adquiridos através de leitura, de estudo, etc., se transformaram, em instrumento de autotransparência. E, portanto, de transparência também nas suas relações com a realidade total. Só aí existe cultura. Fora disso, não. Se você simplesmente lê um montão de coisa e esqueceu logo em seguida, você não aprendeu nada. E se as leituras que você teve não tiveram um impacto profundo sobre a sua própria alma, então também você não aprendeu nada. Então, quando você lê literatura de ficção, por exemplo, a identificação profunda com os personagens é importantíssima. Importantíssima por quê? Porque em algum ponto você é similar àquele sujeito. Uns mais, uns menos. Mas todas as paixões humanas estão presentes dentro de todos os corações. Então, por mais diferente que o personagem seja de você, tem algum equivalente dele dentro de você. Então, o Dr. Zonde dizia que a personalidade humana se compõe dos seguintes elementos. Você tem, em primeiro lugar, uma camada instintiva. São os impulsos básicos hereditários, que você desconhece completamente. Você nasce com eles, você já tem desde o momento que nasce, e por isso mesmo você não os conhece. Em seguida você tem as paixões, que são aqueles elementos instintuais que com mais frequência se traduzem na sua conduta. É nesta faixa que entram todos os elementos da teoria zondiana das pulsões. Quer dizer, quais são os impulsos que acabam predominando. Ele delineia ali 8 impulsos, de cuja combinação se forma uma variedade de figuras, uma variedade alucinante de figuras diferentes. Em terceiro lugar, você tem, o ambiente social, subdividido, por exemplo, no ambiente imediato, ambiente comunitário e ambiente societário. Então você tem, por exemplo, a família, o grupo de amigos, e em cima você tem o Estado, as leis, a economia, etc, etc. Em cima disso você tem um ambiente cultural e intelectual. E em cima disso você tem o espírito, que é quem faz as escolhas em última análise. Então, tem pessoas que pretendem pular diretamente, da sua natureza instintual
para o espírito. E daí viram pessoas religiosas. Né? E tudo que tem que fazer no meio foi saltado. Então, por exemplo, o indivíduo acha que ele tem que praticar esta ou aquela virtude, mas ele não tem a menor ideia de, por exemplo, quais são os impulsos que ele recebeu do ambiente e se impregnaram profundamente na sua pessoa, determinando juízos, valores, reações, etc, etc. Então realmente não se conhece. E se você não se conhece, o que você vai confessar? Você pode pegar a lista padronizada de pecados e dizer, ó, fiz isso, isso, assim, assim, assim. Mas, note bem, na Igreja Católica existe um treco que chama o exame de consciência. E o exame de consciência, por exemplo, no livro do Padre Tanqueray, se traduz em uma infinidade de perguntas que a pessoa tem que fazer a si mesma para que ela possa confessar. Né? E eu sei que se você entregar aquela lista de perguntas às pessoas, assim, não sabem responder. Não sabe por quê? Porque sua memória é confusa. Né? Porque não tem os elementos para narrar para si mesmo o que se passou dentro delas. Então não tem aquela transparência necessária para poder chegar a fazer uma confissão, nem mesmo perante o próprio Deus. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se inscreva em nosso canal e tenha acesso a outros vídeos como este.